Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos pro relato de hoje, que o tema muito me interessa, acho muito interessante esse tema e vamos ver o relato. O título é Bruxa dos Montes da Tailândia. Vamos ver. Olá, Ana, esse relato é do meu irmão, que é um mochileiro raiz e já foi para mais de 30 países, mas essa foi a pior experiência dele. E quando ele me contou, eu confesso que foi muito difícil acreditar, mas sei que ele não mentiria. Até porque imagina você vendo um marmanjo de 30 anos de idade chorando, contando isso para você. Eu vi o medo nos olhos dele. Então, sei que ele está falando a verdade. Hoje mesmo, no meu aniversário, eu queria mandar para você esse relato que ficou enorme, mas tive que contar tudo para um bom entendimento. Já aviso que todos os nomes estão trocados. Muito obrigada, então vamos lá. Então agora é o irmão dela contando essa história, acredito. Eu sinceramente não poderia dizer que acreditava na possibilidade de que algo assim fosse real, mas finalmente chegou a minha vez de viver essa experiência terrível. Tudo começou com uma noite de acampamento, na qual me juntei de última hora e sem muita vontade de ir com o grupo de amigos da minha namorada Luana. Ela costuma sair muito com a Júlia e com a Diana para esse tipo de lugar, sempre acompanhada do Lorenzo, que é namorado da Júlia, e do Ravi, que tem sido namorado da Diana desde que os conheço vários anos atrás. Mesmo nos piores momentos da relação deles, eles são unidos pela paixão de acampar. No entanto, um dia, quando já tinham tudo pronto ali para sair, houve uma briga entre a Diana e o Ravi. Dessa vez foi mais forte do que o de costume, tanto que o Ravi disse no último momento que não iria acampar. Então a Luana me ligou e pediu para eu ir com eles. Ela sabe que eu odeio acampar, que eu tentei, mas simplesmente isso não me atrai. Eu não gosto muito do contato com a natureza, sabe? Entendo que ela goste e tal, mas simplesmente isso não é para mim. Ela sabia disso, mas me disse que se sentia mal, como com um pressentimento ruim, mas não podia cancelar a sua participação só por conta disso, né? Só por um sentimento ruim. Disse que se sentiria mais segura se eu fosse, não só por ser mais um homem no grupo, mas porque sabia que eu sempre cuidaria dela. Ela me pediu de tal forma que eu não podia dizer não. Então avisei em casa, terminei algumas coisas do trabalho e peguei o necessário para sair correndo para a casa da Júlia, o ponto de encontro. Não sei se essas coisas chamam... Eu não sei se essas coisas chamam, mas desde então notei um ambiente estranho. Primeiro atribuí a briga da Diana e do Ravi, mas depois percebi que ia muito além disso. Eu senti uma vibração estranha, inegável, mas em vez de pensar em cancelar a saída, sejamos honestos, ninguém realmente faria isso, todos se concentraram em dizer que ao chegar na floresta tudo iria melhorar com o ar puro. Por um momento conseguimos esquecer isso com piadas no caminho. Quando deixamos a caminhonete, começamos a caminhar pela trilha, procurando um lugar para montar o acampamento. Já estávamos bem mais tranquilos. Talvez por isso, esqueceram o medo por um momento. Talvez por isso, porque esqueceram o medo, por um momento tomamos decisões das quais agora me arrependo. Talvez por ter esquecido do medo que eles estavam sentindo. Bom, o lugar que eles mais usavam já estava ocupado e avançando um pouco mais encontramos alguns grupos já acampando. Um deles estava bastante barulhento, parecia que estavam bebendo e pela hora parecia que desde a noite anterior.
Eu não sei se foi a Júlia ou a Diana que disse que se ficássemos ali em algum momento nos irritaríamos ou teríamos um problema com eles. Então o Lorenzo propôs um lugar diferente, um lugar que só ele conhecia, mas teríamos que adentrar, acredito, mas teríamos que adentrar vários quilômetros na floresta. Eu já ia voltar para trás. Falei, vamos deixar para lá então, esse negócio de acampar? Vamos deixar para lá? Ai. Ele era quem melhor conhecia a área, disse que só nos cansaríamos mais, mas que havia lugares muito bonitos no caminho, perfeitos para descansar, onde quase ninguém ia, pelo menos não os campistas casuais, que só buscam um lugar para se embriagar, né? Era difícil chegar, sim, mas ele jurou que valeria a pena. E como eu disse, havíamos esquecido o nervosismo e queríamos nos afastar dos bêbados. Deus sabe como me arrependo de ter feito isso. Nós caminhamos por um longo tempo, cada vez mais cansados, cada vez menos piadas e mais concentrados apenas em respirar. As mochilas ficavam cada vez mais pesadas, nos afastamos de tudo de verdade. Nós havíamos caminhado por horas, quando de repente vimos movimento entre as árvores. Ficamos assustados, surpresos, ao perceber que havia várias pessoas na vegetação. Umas 5? Umas 10? Não! Mas umas 20 pessoas apareceram de repente, no meio do mato. Ficaram imóveis, interrompendo o que estavam fazendo. Aparentemente tão surpresos quanto nós. Eu me aproximei devagar do Lorenzo, perguntando bem baixinho, quase cochichando: aonde você nos trouxe? É uma propriedade privada? Ele disse que nunca tinha visto algo assim, mas que não, mas era para que eu não me preocupasse, que poderia ser só pessoas acampando também. Enquanto dizia isso, apontava para um velhinho atrás daquele grupo de pessoas, vestido de preto. Ele era um sacerdote, um padre, sei lá. O saudamos, mas não recebemos resposta alguma. E continuamos caminhando por mais um tempo, até nos afastarmos deles. Todos eles estavam vestindo capas, mas não nos olharam, só passaram pelo mesmo lugar que a gente e continuaram o caminho. Notamos que um par de garotos de uns 12 anos nos seguiu à distância, tentando não serem notados, mas eram muito evidentes, especialmente pelo silêncio da área, né? Era muito evidente. Cada passo crepitando fora da trilha era completamente detectado. Finalmente chegamos ao lugar onde o Lorenzo buscava. E com certeza, para quem gosta, valia a pena. As árvores ao redor, a tranquilidade, a calma, a vista, a beleza de verdade, aquilo me surpreendeu. Me surpreendeu que um lugar tão bonito estivesse ali tão perto da cidade. E isso me persegue nas noites de insônia, né? Pensar que aquele lugar está tão perto. Nos acomodamos e preparamos tudo para comer, mortos de fome e de cansaço também. Quando descansamos e comemos, começamos a contar coisas engraçadas, já mais relaxados e tal. Percebemos que o único som era o nosso eco. O vento parou de repente, não ouvimos mais nada, nem insetos, nem pássaros, que sempre estão presentes, né, num lugar assim. Começou a escurecer. Eu estava com muito sono, apesar de estar apenas anoitecendo ainda, né? Fiquei conversando com a Júlia e a Diana, é isso, né? A Júlia? Fiquei conversando com a Júlia e com a Diana, enquanto a Luana e o Lorenzo foram caminhar. Ouvimos uma espécie de grito ao longe, parecia um zumbido que se aproximava entre as copas das árvores. Então ouvimos o som de pessoas rezando, correndo entre os pinheiros, se aproximando. Nós levantamos, olhamos para a vegetação, nos levantamos olhando para a vegetação com a adrenalina a mil, esperando que a qualquer momento aparecessem na nossa frente, tentando nos atacar ou algo assim.
Pensamos em subir um pouco mais para ver melhor, nos afastar da luz da fogueira, que era completamente visível de longe, mas antes que pudéssemos decidir se essa era a melhor opção, aquele grito entre as árvores se aproximou e finalmente ouvimos algo muito pesado cair a alguns metros de nós na escuridão, algo muito, muito grande. Do outro lado, ouvimos algo se aproximando e vimos, aliviados, que era a Luana e o Lorenzo, também mortos de medo, pois também tinham ouvido tudo. Disseram que não viram ninguém, mas sentiram como se pessoas corressem muito perto deles, como se passassem roçando neles na escuridão. Sentimos que havia algo perto e tínhamos que decidir se iríamos descer até o carro, mesmo que fossem horas de caminhada, ou tentar suportar a noite inteira ali. Algo se moveu entre as árvores. Algo se arrastava, ou assim parecia. Talvez fosse um animal, alguém disse. E tomando coragem, nos separamos para procurar. Ai, eu não separava nem a pau. Lorenzo caminhou sozinho, Júlia se juntou a Diana, com outra lanterna, e eu caminhei em outra direção com a Luana. Ah, bom, se separou, mas não total. Não íamos nos afastar uns dos outros, simplesmente nos separaríamos para ver se estava tudo bem, pelo menos naquele perímetro em que estávamos. De repente, ouvimos algo à distância, na direção em que o Lorenzo foi, e eu vi que sua lanterna parou, iluminando algo fora do nosso campo de visão. A Júlia e a Diana perguntaram se tudo estava bem, se ele havia visto alguma coisa, mas ele não respondeu. A luz da lanterna dele permaneceu imóvel e não conseguíamos vê-lo, então decidimos nos aproximar. Júlia e Diana estavam a alguns metros congeladas e não se atreviam a ir até ele, né? Eu pedi a Luana que ficasse com elas e comecei a caminhar na direção dele. Foram apenas alguns metros, alguns segundos, mas nunca na minha vida eu tive tanto medo como naquele instante. Me aproximei dele, passo a passo, e vi o que ele estava iluminando. Era uma mulher, com braços longos como galhos, como se fosse metade humana, metade árvore. Usava um vestido preto ou uma capa, eu não sei dizer, que parecia ser quase de pele negra, desgastada pelo tempo. Lorenzo não se movia, ele não respirava. Com a minha lanterna, lentamente eu fui iluminando aquela coisa que se arrastava até chegar à sua cabeça. Fui iluminando, aquela coisa que se arrastava e fui iluminando, acho que até chegar na sua cabeça. Ela se virou, mostrando os dentes como um animal. Sua pele parecia estar coberta por casca e musgo. Algo apertou meu braço. O Lorenzo havia voltado a si e me disse ao ouvido: "É uma bruxa. Acabaram de jogar ela aqui. Nunca tinha visto uma." Ele me puxou para nos afastarmos dela, mas naquele momento começamos a ouvir o mesmo grito de antes. Aquele que percorria as copas das árvores, mas agora multiplicado por dezenas. Elas vêm as outras, vêm buscá-la, ele disse. E nos puxou sem dizer mais nada e começamos a correr, os 5, pelo caminho. De repente, alguém se cansava e pedia para pararmos, para explicar o que estava acontecendo, e o Lorenzo só dizia que se parássemos nunca iríamos descer. Ele dizia que era questão de vida ou morte, que não podíamos parar ali nem por um segundo, e se alguém se cansasse, ficaria para trás, e ele não iria esperar por ninguém. Luana e Diana de repente corriam muito devagar e eu ficava atrás delas, empurrando-as, com o Lorenzo e a Júlia à frente, já adiantados. Nós corríamos ladeira abaixo e às vezes apenas jogávamos as pernas para frente, simplesmente tentando escapar daqueles gritos que nos seguiam, enchendo toda a maldita floresta. Notei que alguém corria na mesma direção que nós e pensei que era o Lorenzo ou a Júlia, a quem tínhamos alcançado, mas não eram as pessoas diante... Mas não eram as pessoas aquelas que... Mas não eram as pessoas diante aquelas que nos seguem. Não entendi. Depois notei que havia mais pessoas correndo, tentando descer.
Eram parte do grupo que tínhamos visto no caminho de ida. Eles também corriam como se tivessem feito algo, como se também estivessem fugindo. Finalmente vimos à distância um trecho plano do caminho, que nos anunciava que estávamos muito perto do local onde havíamos deixado a caminhonete. Parecia que havíamos descido em 1 hora o que tínhamos subido em várias horas, mas havia algo estranho. O lugar parecia ser o mesmo, mas a nossa caminhonete não estava mais lá, nem as outras 2 que estavam ali quando chegamos. Era como se todos tivessem ido embora, como se o Lorenzo e a Júlia tivessem se mandado assim que chegaram, sem nos esperar. E sim, o maldito havia dito que não iria nos esperar. Uma senhora se aproximava pelo caminho subindo e fazia sinais para que a seguíssemos. Por aqui, ela dizia. E caminhamos em direção a ela, esperando que pelo menos nos mostrasse onde poderíamos nos esconder. Seguimos de longe e saímos do caminho. É isso? Seguimos de longe e saímos do caminho. E o que aconteceu a seguir é muito difícil de descrever. Nós começamos a ouvir gritos muito distantes, como se estivéssemos debaixo d'água. Gritos do Lorenzo e da Júlia, gritando atrás de nós. Parecia que estavam centenas de metros, como se apenas chegassem ecos. Até que de repente, do nada, sentimos os braços de ambos ali. De repente, os vimos na nossa frente, tentando nos fazer voltar para o caminho, tirando-nos de entre as árvores de onde estávamos entrando. Perguntaram o que estávamos fazendo e dissemos que estávamos seguindo aquela senhora para nos esconder, mas ao olhar, não havia mais nada onde íamos. Não havia nada, não havia ninguém, apenas um barranco profundo. Nós estávamos caminhando em direção a um barranco, em direção a uma escuridão absoluta, em direção a um penhasco, que lá embaixo existia um rio que provavelmente nos mataria. Voltamos com eles e onde não tínhamos visto nada momentos antes, estava lá a caminhonete, onde nós chegamos. Entramos e fechamos tudo. Perguntei por que não íamos embora e a Júlia disse que tinham tirado a nossa gasolina e que podíamos tentar empurrar e ver até onde conseguiríamos ir. Sim, gente, tiraram a nossa gasolina. Eles simplesmente não queriam que saíssemos de lá. Pegamos fita adesiva e colamos roupas nas janelas para não ver nada e para que nada visse dentro do carro. E também de vez em quando, durante a noite, ouvíamos vozes e víamos alguém do grupo daquelas pessoas que vimos pela manhã correndo ladeira abaixo na esperança de ficarem, sei lá, nos seus respectivos carros até o amanhecer. Finalmente conseguimos dormir um pouco até amanhecer. Com a luz do sol, decidimos que o Lorenzo e eu subiríamos para pegar as nossas coisas e que as garotas desceriam para buscar gasolina. No entanto, quando tínhamos ali mais ou menos meia hora de subida, encontramos alguns homens do grupo do dia anterior. Eles gritavam um nome na floresta, como se estivessem procurando alguém. E dessa vez nos aproximamos. E disseram que procuravam o pai, que se perdeu na noite como se a floresta tivesse o engolido. Dissemos que estávamos indo para o nosso acampamento, que se víssemos, nós avisaríamos. Eles nos perguntaram se tínhamos ficado em tal lugar, descrevendo perfeitamente onde nos instalamos. Quando respondemos que sim, disseram que do nosso acampamento não restava nada, que vinham de lá e que parecia que alguns animais haviam devastado e que se algo ainda estivesse lá era do bosque agora e não deveríamos levar conosco. Decidimos, no final, confiar neles e voltamos. Quando chegamos à caminhonete, uma família estava com as garotas. Um jovem casal com 2 crianças estavam ajudando e ficaram surpresos por termos ficado lá. Colocaram gasolina suficiente para irmos embora e nos disseram para nunca, jamais nos aventurarmos tanto naquelas montanhas ou noites como aquelas, que por alguns motivos as pessoas nunca passam daquele ponto, daquele marco para acampar.
Esclareceram que nem sempre se encontram com coisas como nós naquela madrugada, mas que sempre estão perto, arejando na escuridão. O quê? Não tô entendendo. Esclareceram que nem sempre se encontram com coisas como nós naquela madrugada. Nem sempre tem esse tipo de visão, é isso? Que eles tiveram aquela madrugada, mas que sempre estão perto, espreitando na escuridão, é isso? Alimentando-se de você durante a noite. Ou seja, pelo que eu entendi, assim, nem sempre as pessoas veem o que eles viram, presenciam isso, mas toda noite sim tem alguma coisa que ronda ali e vai te sugar durante a noite, mesmo que você não veja. Nós saímos de lá e aquele dia foi extremamente estranho, como se nada tivesse acontecido. Tentamos agir normalmente, mas o medo nos atingiu. Na manhã seguinte, de repente, como se tudo aquilo estivesse nos contido por dentro, ficamos doentes, de verdade. Agora sei que uma pessoa pode adoecer ou pode ficar muito mal por conta do medo. Não há um dia em que eu não sonhe com aquilo. Ver aquela criatura se arrastando, que de forma alguma era uma mulher. Eu sinto que a cada noite de chuva eu ouço aquele choro se aproximando, mas acredito e quero acreditar que é só o trauma, pelo menos é o que eu espero. Que ela não tá ali de fato, que é só o medo mesmo, o trauma. Ana, agradeço muito pela oportunidade. Desculpa os erros de ortografia e digitação. Esse relato é do meu irmão. Eu espero muito que vocês gostem. Hoje ele está no Japão e já disse que ficou em um hotel sinistro lá. E quando ele voltar, pode deixar que eu vou contar tudo pra vocês. Então, peraí. Não foi descrito aqui, pelo que eu entendi, no corpo do relato, só no título. Bruxa dos Montes da Tailândia. Então, peraí, tudo isso ocorreu na Tailândia? É? Ela não falou aqui, né? Foi falando do acampamento, tudo, mas pelo que eu entendi, então isso daí aconteceu na Tailândia. Foi numa dessas aventuras, eles estavam por lá, ele mora por lá, não sei. Mas, gente, que criatura, que mulher, isso daí é alguma lenda que tem por lá? Alguma coisa assim? Olha que a gente tem que tomar muito cuidado com as matas. Pensar muito bem antes de adentrar um lugar assim. E esse povo, esse padre, será que foram eles que evocaram aquilo aparecer? E aquilo veio e tinha várias vindas, aí a turma falou, o que nós fizemos? Aí saiu todo mundo correndo, né? Mas que esse povo tava lá meio fazendo alguma coisa e pararam assim. E tinha o pessoal que tava de capa. Eles estavam evocando alguma coisa e depois não deu muito certo. Ou deu, né? Deu certo, mas talvez não foi bem como eles imaginaram, sei lá. Ou eles iam fazer alguma outra coisa e aquilo lá impediu de evocar uma outra coisa pior. Aquilo lá tomando... não sei, ela mostrou os dentes. Ai, gente, não sei. Se alguém souber mais a respeito dessas coisas, conta aqui pra gente, deixe seu comentário aqui, sempre com respeito, por favor. E bruxas na floresta, tinha os braços elas eram meio que misturadas com as árvores. Ai, que interessante. Bom, esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado, um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.